Já parou para pensar como um momento de crise total, de perseguição mesmo, pode acabar se tornando ponto de partida para uma expansão global? Pois é. A história da igreja primitiva em Antioquia é exatamente sobre isso. Não é sobre um plano genial, mas sobre como uma baita diversidade acabou forçando uma mensagem a cruzar fronteiras que ninguém nem sonhava. Então, bora entender como isso aconteceu. E o ponto de virada, o momento chave de toda essa história, está nesse versículo aqui. Presta atenção nesse detalhe. Falaram aos gregos. Parece simples, né? Mas isso é revolucionário. É a primeira vez que a gente vê, de forma intencional, a mensagem sobre Jesus quebrando uma barreira cultural gigantesca, saindo do universo judaico e chegando de propósito a um público totalmente diferente. Então, para começar, a gente precisa entender que essa missão toda nasceu da perseguição. É uma história de como um grupo de refugiados acabou se tornando o portador de uma mensagem que mudaria o mundo. Olha, esse movimento missionário não começou com uma conferência, com um planejamento. Começou com dor, com gente fugindo para sobreviver. A perseguição que rolou em Jerusalém espalhou os cristãos para todo lado. E isso gerou uma reação em cadeia, tipo um efeito dominó. Em vez de se esconderem com medo, essa galera começou a falar da sua fé por onde passava, em lugares como a Fenícia, Chipre, e foi assim que a mensagem finalmente aterrissou em Antioquia. O que era para ser o fim, na verdade, se tornou o motor de tudo. Agora, a parte mais curiosa é quem eram esses missionários. O texto não fala de nenhum apóstolo famoso, não. Fala de alguns varões de Chipre e de Cirene, ou seja, gente comum, anônima. Não eram os grandes líderes da igreja. Aí fica a pergunta, né? Qual era o segredo para eles terem tanto sucesso? A resposta está ali bem clara. A mão do Senhor era com eles. A força não vinha do cargo ou do status, vinha do poder de Deus agindo através deles. E isso nos leva ao segundo ponto. Não bastava só chegar em um lugar novo. Era preciso cruzar fronteiras culturais, o que exigia uma abordagem completamente diferente. E o palco para isso foi Antioquia. Pensa numa cidade que era um verdadeiro caldeirão cultural, cheia de gente de tudo quanto é canto. E é ali que está o pulo do gato. Quando esses cristãos anônimos decidiram pregar de propósito para os gregos, eles estavam, na prática, abrindo a porta para que a fé se tornasse algo mundial. Foi um passo de uma coragem e de uma visão incríveis. E esse quadro mostra a genialidade da abordagem deles. Eles não só traduziram as palavras, eles traduziram a ideia. Para um público judeu, o foco era provar que Jesus era o Messias prometido nas escrituras deles. Mas e para os gregos, que não tinham essa referência? A conversa mudou. A mensagem central passou a ser apresentar Jesus como Senhor, uma autoridade acima de todos os outros deuses, chamando-a para uma conversão pessoal. A essência era a mesma, mas a embalagem foi totalmente adaptada. Uma sacada brilhante. Beleza. O resultado de tudo isso foi um monte de gente se convertendo. Mas o trabalho parava por aí? De jeito nenhum. Agora vinha o passo seguinte: formar uma identidade cristã sólida, transformando convertidos em verdadeiros discípulos. A turma de Antioquia entendeu que conversão era só o começo. Olha só o processo que eles criaram. A liderança de Jerusalém ouviu as notícias e mandou Barnabé para lá para ver o que estava acontecendo. Ele chegou, viu o potencial e a necessidade de ensino e logo pensou: preciso de reforços. E quem ele foi buscar? Saulo, que depois se tornaria o apóstolo Paulo. E o que os dois fizeram? Ficaram um ano inteirinho lá ensinando a galera. Um ano. Isso mostra o quanto eles levaram a sério a ideia de que crescimento de verdade precisa de investimento e ensino. E foi nesse ambiente, nesse período de ensino intenso, que algo inédito aconteceu. Foi ali, em Antioquia, que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Curioso, né? O nome não nasceu em Jerusalém, o berço de tudo, mas nesse novo centro missionário. E o significado é bem direto: pessoas de Cristo, ou os do Partido de Cristo. E o mais legal é que cristão não foi um rótulo que eles mesmos criaram. Foi um nome que veio de fora. As pessoas na cidade olhavam para aquele grupo e viam um jeito de viver, uma fé, atitudes tão diferentes e tão focadas em Cristo que deram um nome para eles. A identidade deles era algo visível, algo que todo mundo percebia no dia a dia. Chegando na nossa conclusão, então, qual é a grande lição de Antioquia? O que essa história toda nos mostra sobre o poder da graça de Deus em ação?
No fim das contas, a lição de Antioquia é essa, resumida perfeitamente aqui. A história não é sobre um método infalível ou uma estratégia de marketing religioso. É sobre a graça de Deus pegando pessoas comuns, refugiados anônimos, e dando a elas poder para fazer algo extraordinário. O verdadeiro protagonista aqui não é o ser humano, é a graça de Deus. E isso nos deixa com essa pergunta, que fica para nossa reflexão. A história de Antioquia mostra que a questão nunca foi ter os melhores recursos, o maior conhecimento ou a posição ideal. A pergunta fundamental é sobre disponibilidade. Se Deus tiver acesso total a uma vida, o que ele pode realizar através de pessoas comuns como aquelas nos dias de hoje? A história sugere que os resultados podem, de novo, virar o mundo de cabeça para baixo.